Olá, todo mundo. Bem-vindo, bem-vindo. Aqui estou com o contramestre Roberto Pereira, diretamente de São Luís. Você estuda no Rio, mora no Rio e agora você está nos Estados Unidos. E estamos aqui conversando sobre a capoeira, sobre a vida, sobre as oportunidades que a capoeira dá para nós. E estou muito feliz de ter aquela oportunidade de falar com você agora. E eu estou muito ansioso de realmente uh, saber qual é a sua perspectiva de vida, de capoeira, que para mim a capoeira é uma coisa maravilhosa, é uma arte, é uma cultura, é um esporte, virou uma filosofia de vida para mim e uma coisa que me sempre motivava bastante e até hoje é uma grande motivação para mim é utilizar a nossa arte para ajudar os outros e para promover uma, um, um conviver em paz, sem a violência. E é isso que eu tentei de passar com o trabalho que realizei 15 anos na Jamaica. E estou muito interessado em conhecer você melhor e também compartilhar com o mundo, né, o nosso ponto de vista e nossa perspectiva para ver também se o pessoal, se outras pessoas que trabalham com a capoeira ou que vejam alguma coisa mais dentro da nossa arte do que só jogar as pernas para o ar, para ajudar e para compartilhar a nossa perspectiva de vida e aproveitar a capoeira como maneira de melhorar a vida dos outros. E, bom, queria começar a perguntar a você da onde você é, qual é sua história com a capoeira de vida também e qual foi o impacto que a capoeira teve na sua vida? Um monte de perguntas de uma vez. Desculpa aí. Mas Tranquilo. Certo. Ô, Contramestre Simpson, muito prazer, camarada. Para mim é uma alegria estar conversando contigo aqui. Obrigado pela oportunidade. Eu, na verdade, não gosto muito de dar entrevista, mas essa entrevista vai ser uma exceção, né? Porque e obrigado. particularmente eu não gosto muito de falar de mim mesmo, né? Mas eu vou abrir exceção porque eu acredito que seja uma coisa importante. Nesse caso aqui, é o seguinte, eu sou de São Luís do Maranhão, né, que é uma cidade do norte do Brasil, conhecida também como Jamaica brasileira, porque lá tem uma influência muito grande do reggae desde o final dos anos 70 e dos anos 80. O reggae chegou por lá e foi adotado pela população negra e pobre de São Luís, primeiro, né, e resistiu e começou a crescer e depois tomou conta da cidade inteira. E hoje em dia São Luís é conhecido como Jamaica brasileira. É uma cidade negra, majoritariamente negra, uma ilha também, né, como a Jamaica. E hoje, inclusive, lá tem um museu de reggae, né? Acho que é o primeiro museu de reggae fora da Jamaica, fica lá em São Luís. Então, São Luís é uma cidade que tem uma cultura negra muito forte. Capoeira, existem várias manifestações culturais negras em São Luís. Capoeira, tambor de crioula, tambor de mina, que é, no caso, a religião de matriz africana que existe lá, na cidade que surgiu lá, né? Tambor de mina, cacuriá, existem diversas manifestações. Então, uma cidade culturalmente negra, digamos assim. E eu nasci em São Luís, cresci, vivi lá a vida inteira, passei algum tempo fora e tal. Na minha infância, acho que tinha uns 5 anos de idade, fui para outra cidade também do interior do Maranhão chamada Timon, né? E lá em Timon que eu comecei a capoeira. Comecei em 1985 com um mestre chamado Emiliano. Na verdade, na época ele não era mestre, ele era professor. Professor Emiliano, que hoje é o mestre Canoa. Eu comecei a treinar com ele em 85, treinei até 89. Aí, em 89, nós voltamos para São Luís, eu e minha família, né? E lá eu comecei a treinar
com outro mestre, que é meu mestre até hoje, que é o mestre Jorge Navalha. Comecei a treinar no Centro de Cultura Negra, que fica perto da minha casa, né? Então, desde lá, desde 89, que eu venho treinando com o Jorge Navalha, com o meu mestre, e eu já treinei com ele no Centro de Cultura Negra, quando ele dava aula lá. Depois a gente passou por vários bairros, pelo Anjo da Guarda, que é um bairro da periferia de São Luís. O Centro de Cultura Negra fica no Barés, que é um bairro também da periferia de São Luís. São Luís, na verdade, é uma grande periferia. E é uma cidade que boa parte da cidade é periferia, né? Então, onde eu moro, que é o Coroado, é um bairro da periferia. O Barés, que é onde fica o Centro de Cultura Negra, é um bairro da periferia. O Anjo da Guarda, que é esse outro bairro também, onde meu mestre dava aula, é um bairro da periferia. Então, lá quase tudo é periferia. E então, comecei a treinar lá com o Jorge em 89 e venho treinando com ele desde esse tempo, né? Desde criança. Então, a capoeira teve um impacto, tem na minha vida muito grande, né? Claro, eu inclusive pesquiso capoeira hoje, né, na universidade, além de treinar. E eu estou aqui hoje, por exemplo, fazendo doutorado, pesquisando capoeira pesquisando nos Estados Unidos por conta da capoeira, né? Então, a capoeira obviamente transformou minha vida por completo. Talvez se eu não estudasse capoeira, eu não estivesse aqui, né? É meu objeto de estudo hoje. Então, eu treino com o mestre Jorge desde moleque. E era isso a pergunta? Foi mesmo. E, e eu tive o prazer de conhecer o Maranhão e São Luís muitos anos atrás. E, nossa, foi uma época que, em vários sentidos, marcou minha vida para sempre. E eu sempre vou lembrar esses momentos que eu vivi lá. E, caramba, é uma energia muito forte que senti lá. E só eu lembrando, assim, reviver, chama-se aquela cidade do, É, a parte da cidade, né? isso, Parte do, Na verdade, o nome é Praia Grande, o pessoal conhece como Reviver. Hum. É. E, nossa, eu sentia igual 500 anos atrás, né? Que aí à noite não andava, não podia andar carro e era bem antigo as casas e, nossa, foi uma experiência muito legal. E aí eu via, às vezes até sonho com isso, até hoje, ouvindo o tambor de crioula e vendo as rodas e a dança e jogando a capoeira também, as dunas, que era muito marcante, tipo, a paisagem de lá, né? E as pessoas também que eu cheguei lá com algumas experiências mas eu cheguei e só encontrei pessoas maravilhosas, na verdade, me ajudando e me indicando e apoiando de várias maneiras e foi muito forte. E isso influenciou também a minha relação até com a música, com o reggae, que eu já gostava, mas nossa, eu vi as pessoas dançando junto, reggae junto, assim, mulher com homem, que até assim não tinha visto em anos, e também o jeito, assim, o tipo de reggae que as pessoas curtem lá me influenciou né, anos depois eu parei na Jamaica e passei 15 anos morando lá mas isso é uma coisa que com certeza influenciou minha vida também. E é um lugar mágico, assim, para mim é uma das coisas que eu vou lembrar sempre. E é uma coisa bem interessante agora que os nossos caminhos vão se cruzar, você de lá com esse Brasil, Jamaica e com a capoeira no meio é uma coisa muito forte para mim mesmo. E eh, o, quando você treinava capoeira com seus mestres em São Luís, você também, além de sentir aquela transformação, aquele poder de transformação que a capoeira teve na sua vida pessoal, você também viu a capoeira transformando as vidas, resgatando as vidas, tipo, trabalho com crianças, um trabalho social com a capoeira. Isso existe? Isso você viu e Sim. participou nisso no seu caminho? Sim. Como eu te falei, São Luís é uma grande periferia, né? Então, o Centro de Cultura Negra fica no bairro da periferia. Hum.
Lá, nos anos 80, eles tinham um projeto de ensinar capoeira para a população da Redondeza, né? Então era aberto e tal, e quem dava aula lá na época era Jorge Navalha, que é meu mestre. Então eu entrei lá nesse projeto, que era um projeto que atendia a população da periferia de São Luís. Entrei nesse projeto e comecei a treinar com o Jorge. E na verdade a capoeira há décadas, acho que desde a segunda metade do século XX, talvez desde os anos 40, o final da primeira metade ainda. Mas, na verdade, desde a década de 50 para cá, do século XX para cá, que começou a crescer, né, a se expandir. E, obviamente, a capoeira tem uma história que a gente sabe que é de repressão, de perseguição por parte do Estado, não tem apoio e tal. E, a partir da segunda metade do século XX, quando começou a se expandir, a capoeira estava principalmente na periferia das cidades, né? Então, Sim. os caras que davam aula de capoeira, eles davam aula na periferia. A capoeira resistiu e conseguiu sobreviver a partir da periferia. Era na união de moradores, era no fundo de quintal, era na rua, né? Era no clube, que os caras arrumavam espaço para dar uma aula, tudo na periferia. Então, a partir desse trabalho de pessoas anônimas de várias partes do Brasil, São Luís, do Rio, de Salvador, do Pará, de vários lugares, essa capoeira começou a resistir, continuou resistindo, se perpetuando, particularmente a partir da periferia e atendendo essa população da periferia, que era uma prática bastante discriminada, né? Uma prática negra, e a cultura negra, historicamente, no Brasil, foi muito reprimida, discriminada. Então, esse foco de resistência foi crescendo lentamente com esses mestres, como o mestre Jorge, lá em São Luís, não só ele, mas diversos mestres de capoeira lá, né, nas últimas décadas fizeram esse trabalho na periferia, não só em São Luís, mas no país inteiro, né? Então, essa capoeira resistiu e foi crescendo lentamente a partir da periferia, atendendo a população da periferia, que é a população pobre e negra, majoritariamente negra, né? E quer dizer, a capoeira acaba desenvolvendo um trabalho que o Estado deveria fazer, né? As cidades, eu conheço o Brasil, e para quem conhece o Brasil sabe que existe um problema de falta de infraestrutura grande. Então, boa parte das cidades, a maior parte das cidades não tem praças, tem poucas praças, não tem espaço de lazer na periferia para a juventude jogar uma bola, para um parque ou coisa parecida. Não existe alternativa de lazer para a população pobre e negra das cidades do Brasil, né? Então, as alternativas que existem são improvisadas pelas próprias pessoas pobres e negras. E a capoeira acabou surgindo como uma dessas alternativas de lazer. Quer dizer, os caras começaram a dar aula e a atender essa população, parte dessa população pobre e negra que estava lá ociosa, que estava sem um clube para frequentar, para banhar numa piscina, ou que não tinha uma quadra de futebol para jogar e tudo mais. E quando o cara via, tinha na União de Moradores um cara dando aula de capoeira, ou então tinha num clube como o Centro de Cultura Negra, ou tinha no fundo de quintal. Então, quer dizer, a capoeira acabou preenchendo um vazio que o Estado deixou, né? O Estado, como não assistia essa população carente, com a construção de praças, com clubes, etc. e tal, esse espaço acabou sendo, de certa forma, preenchido pelos capoeiras, né? Com essas suas aulas nas periferias de norte a sul do Brasil, né? Então, eu passei por isso, porque eu comecei a treinar no Centro de Cultura Negra, que, como eu te falei, fica na periferia, atendia a população negra e pobre de São Luís. Também treinei no Anjo da Guarda, que é outro bairro muito populoso, majoritariamente também negro, de São Luís, e pobre, a população pobre, e eu treinava no Itapicuraíba lá. Esses bairros são muito discriminados, vistos como muito violentos, e de fato são violentos, ou eram violentos. O Coroado, que é o meu bairro, o Anjo da Guarda, se tu falar para alguém de São Luís assim, tu mora onde? O cara fala, no Anjo da Guarda. O cara fala assim, ixi, no Anjo da Guarda. Hum.
é visto como mais violento, né? É. Então a capoeira acabou desenvolvendo esse papel de completar essa lacuna de falta de alternativa de lazer para a população negra e pobre das cidades. Então, o meu mestre fez esse serviço e faz até hoje, né? Não só ele, mas o mestre Evandro, o mestre da Madeira, os mestres todos de São Luís lá fizeram durante parte de suas vidas e ainda fazem hoje isso. Esse trabalho de atendimento da população pobre e negra das cidades a partir da capoeira, porque inclusive tem um detalhe que é importante, não sei no resto do Brasil, mas lá em São Luís, os caras davam aula, muita gente não tinha condição de pagar, então treinava de graça e tal, ia se desenvolvendo e tudo mais, não era um lance de academia, de clube, de classe média, não, era um lance de periferia mesmo, de união de moradores, o cara chega lá e varrer o chão e treinar e não ter dinheiro para pagar e continuar treinando e tudo mais. Então, isso aí aconteceu no país inteiro, né? E quem viveu os anos 80, os anos 90 também, viveu um pouco disso aí. Agora, acho que do final dos anos 90 para cá, que as coisas começaram a mudar mais, a capoeira começou a ser mais, a ganhar mais espaço, a ser mais valorizada, etc. Então, já tem clubes, obviamente, de norte a sul do Brasil que tem capoeira, tem academias de musculação que tem capoeira, tem clubes na zona sul do Rio, de São Paulo, nas áreas nobres do país inteiro que tem capoeira. Mas, assim, no começo o lance foi esse, era um negócio de, de atender a periferia mesmo, né? Da periferia pobre negra para a periferia, né? Foi se expandindo e ganhou os outros espaços. Então, o meu grupo lá de São Luís, que é o grupo Filhos de Aruanda, ele foi fundado no começo dos anos 83, se não me engano, pelo mestre Jorge. Ele já treinava antes e tal. E ele começou a dar aula no Anjo da Guarda. E depois ele começou a dar aula em vários lugares. Lá no Centro de Cultura Negra, depois foi para outros lugares e tudo mais. Então, era um trabalho que atendia essa população pobre e negra da cidade e tal, e que transformou a vida obviamente, deve ter transformado a vida de dezenas não, de centenas de pessoas, né? É. Ele tem aluno hoje que está na universidade, que é médico, que é isso, aquilo outro, tudo mais e tal, que passaram pela capoeira e aprenderam com ele. E ele é só um exemplo, né? Quer Sim. dizer, em São Luís existem vários e vários mestres que também fizeram a mesma coisa, e no Brasil inteiro também, né? Fizeram a mesma coisa. Então, a capoeira tem essa peculiaridade de ser uma arte marcial negra, uma cultura que tem obviamente tem essa raiz tem essa raiz social, digamos assim. Eu não sei se eu estou respondendo a tua pergunta, mas é porque eu tenho um problema de falar demais. Eu começo a falar. Não, é muito interessante mesmo. Eu não queria interromper assim o, o que você estava falando, porque depois quando estou ouvindo você falar, aí estou lembrando as minhas experiências lá, né, e a Jamaica, o jeito, né, das pessoas, a reação também, o reconhecimento do trabalho, né, dos alunos, mas também do governo, das instituições e é impressionante assim, né, as paralelas, as experiências e também os aspectos diferentes que tem em cada lugar. E pensando assim, você vê uma diferença entre a capoeira que você descreveu agora, que antigamente o jeito dela discriminada e marginalizado, e hoje em dia está sendo mais reconhecido pela sociedade, pelo governo. Hoje em dia tem mais projetos, tem mais apoio também, e também você vê uma diferença na capoeira mesmo, no jeito de jogar a capoeira hoje em dia e antigamente? Bem, é o seguinte, Que quando você falava a capoeira sendo jogado tipo hoje, espontaneamente, né, sem aula, sem estrutura mesmo, uma coisa bem, né, assim sim, das zonas desfavorecidas e aí eu lembro, né, lá em Trenchtown, lá no
eles chamam de na cidade baixa, né, de Kingston e tal, trabalhando com as crianças, é bem assim. É uma coisa, quando entrei lá, pô, todo mundo fala, não pode ir lá, eles vão te matar e tudo isso e tal, e cada guia fala, não pode ir lá mesmo e tal. Eu entrei, aí tocando berimbau, olhando para lá e para cá, e aí vê uma criança, vê duas, vê 10, as crianças que chegam sempre primeiro, que é isso, tal, berimbau, vou falar som, música, ritmo, tal, e na hora. E aí eles já estavam começando dando AU e plantando bananeira, tudo, e assim, com muito pouco, era uma coisa dentro deles. Sim. Aí eu achei, caramba, que coisa, né? Tipo, uma coisa, dentro da natureza das crianças já, é uma expressão espontânea, eles entendem na hora, assim, eles entendem tipo, a natureza do jogo, né? É uma luta, é um jogo, não sei, mas eles entendiam, mesmo sem ter a técnica ainda, mas naturalmente e espontaneamente eles conseguiram se expressar e sentiam que é um jogo, mas que é perigoso, mas tem que cuidar, vamos se controlar. Isso é tipo a maneira de as oportunidades que a capoeira dá nesse momento de ter um impacto na pessoa e através daquele impacto que a capoeira tem na pessoa, também poder aumentar esse impacto na comunidade, na sociedade toda, é uma coisa incrível, é um poder muito grande e sendo usado, usar esse potencial de uma maneira certa, de uma maneira própria, pô, eu vi com meus olhos mesmo que pode ter que pode fazer uma grande transformação, uma grande diferença na vida, não só das pessoas, mas também nas comunidades. E claro que tem dificuldades, e claro que tem, né, é muito dura a vida assim, tem, é muito grande até a herança, né, a dor da escravidão, do cativeiro que tem, assim, dentro das pessoas também, que a gente leva de dentro, é muito forte a pobreza, os problemas, a violência, tudo isso, mas ao mesmo tempo, isso é uma coisa que eu também aprendi através da permacultura, é não só ver o problema, senão ver a solução dentro do problema, né? E isso é uma coisa que eu procuro sempre ensinar aos alunos, às crianças especialmente, que você está vendo o problema aí, legal, então vamos lá, vamos se aproximar, vamos olhar bem de cima, de embaixo, do lado, e porque a solução de cada problema é dentro desse problema. Então, às vezes é procurar uma perspectiva diferente, é dar um AU para ver tudo de cima para baixo e daí você vê uma brecha para poder entrar e aplicar um golpe. Isso eu vejo a capoeira como uma metáfora, né, de vida mesmo, a roda, e de explicar para eles, estamos aqui juntos numa roda, então vamos se cuidar, um cuidar o outro, porque se vocês não se cuidar mesmo, cuidar os outros, aí quem vai querer jogar com você amanhã? Somos poucos aqui, então vamos trabalhar junto e passar até uma autoestima, né? Nossa, de crianças tem um uniforme, eu faço parte de um grupo, então lá na Jamaica a situação e com certeza é similar no Brasil, em São Luís, é tipo, muitas crianças crescem sem um pai, né? Que muitas vezes os homens têm várias mulheres, aí a mulher tem vários filhos, muitas vezes por diferentes homens, e daí geralmente a mãe vai trabalhar para ganhar um dinheiro para poder alimentar todo mundo. Muitas vezes os pais não são presentes, então as crianças crescem na rua, crescem assim, a avó na casa da avó, então a tia vai cuidando, então o vizinho, então e muitas vezes eles ficam meio sem uma estrutura de família. Então uma das coisas que os alunos lá falaram bastante eu me sinto bem com a capoeira porque é igual uma família. Quando eu vou para aula, quando eu chego lá, não, é igual uma família, me sinto bem, me sinto protegido. Não era nem, eu consigo dar um parafuso e chutar lá alto, isso depois. Mas primeiro foi, não, eu me sinto bem, me sinto em casa. Isso é uma coisa muito forte que a capoeira oferece para a gente. E isso é interessante, né, que eu vou ouvindo assim, a sua experiência, a sua perspectiva e bate exatamente com as experiências que eu teve, né, dando aula de capoeira, espelhando a capoeira. Rapaz, essa experiência que tu teve na Jamaica é uma coisa fantástica, né? Porra, deve ter sido um negócio muito louco.
porque a Jamaica tem muitas similaridades com São Luís, particularmente, né? Sim. O lance de ter uma população negra muito grande e também de ser um país, no caso, pobre, né? E ter problemas de infraestrutura óbvios, como tem em São Luís, como tem no Brasil e tudo mais. Então, quer dizer, essas identidades que a gente percebe nas experiências, elas refletem isso, né? Essas coisas maiores, no caso, né? O lance me perguntaste antes de hoje, né? Diferença e tudo mais. Existe uma clara diferença, né? Da capoeira hoje para a capoeira de 20, 30, 40 anos atrás, né? E a capoeira cresceu bastante. É, eu particularmente acho que a capoeira não é, que os capoeiras ou a capoeira não é mais discriminada como era, acho que até os anos 80. Os anos 90 Uhum. já começa bem menos, né? Mas Sim. até os anos 80 ainda já havia discriminação e tal, e antes mais ainda. Então, por conta da própria luta dos capoeiras, não tem nada a ver com o Estado, com a ação do Estado. Na verdade, o Estado, durante toda a história do Brasil, foi um instrumento para reprimir e atrapalhar a capoeira, né? A Ou gente então sabe que querendo mudar ela para poder se aproveitar dela, né? Como assim querendo embranquecer, querendo tirar a cultura negra mesmo da capoeira para usar a capoeira para né, o esporte brasileiro tudo isso, mas do jeito que nós queremos que ela seja. o lance da esportivização e tudo mais. Então, justamente, esse crescimento e essa aceitação da capoeira foi resultado do protagonismo dos próprios capoeiras, dos mestres de capoeira, da Bahia, do Rio de Janeiro, do Recife, de várias partes do Brasil, de São Luís, né? De São Paulo, e tudo mais, de várias partes do Brasil que os caras na contracorrente foram insistindo, arrumando espaço para dar aula e quando não podia dar naquele lugar ia para outro lugar e conseguindo aluno, e difundindo, fazendo roda e sendo perseguido, mesmo assim insistindo e conquistando espaços, como o mestre Arthur Emídio, lá no Rio de Janeiro, levou a capoeira para a televisão. Nos anos 50, o cara apresentava capoeira na televisão, no Rio de Janeiro. Começaram de diversas formas, fazer com que a capoeira começasse a ganhar lentamente aceitação, né? E começasse a crescer. Um lance que talvez tenha começado com o próprio Bimba na Bahia nos anos 30, o fato dele ter aceitado dar aula para alunos brancos da classe média da Faculdade de Medicina, uma coisa importantíssima para que a capoeira fosse aceita, Sim. começasse a ganhar mais espaço, começasse a ganhar mais respeito e tudo mais, e começasse a aparecer, e depois Pastinha também, então não só o Bimba e o Pastinha, o pessoal da capoeira todo, né? Alguns são mais conhecidos, algumas histórias são mais conhecidas, mais divulgadas e tal. Existem pioneiros, o mestre Bimba é um dos mestres pioneiros, um dos mais importantes da história da capoeira, claro e tal. Foi ele Mas que falou que existem ele tirou a capoeira embaixo do pé do boi, não foi não? exatamente, quer dizer, o mestre Bimba teve um trabalho na Bahia que repercutiu no país inteiro, né? Cresceu, fez com que a capoeira crescesse e tal. Pastinha e outros, mestre Arthur Emídio, que é da Bahia, foi para o Rio de Janeiro e tal. Então, esse trabalho feito por esses capoeiras, não só por esses que são conhecidos, mas por capoeiras do país inteiro, que são anônimos, ou Sim. são conhecidos por poucas pessoas, que foi fazendo com que ela começasse a crescer, a ser respeitada, a ser aceita, a ganhar outros espaços de reconhecimento, tudo mais. E depois sair mesmo do Brasil, né? Começar a sair do Brasil desde os anos 50, o mestre Arthur Emídio foi um dos pioneiros na difundir a capoeira, como não difundia, a mostrar a capoeira. Ele passou por várias partes do Argentina, Estados Unidos e tal, exibindo em espetáculos a capoeira. O mestre Nestor Capoeira nos anos 70 foi pioneiro na Europa.
Então, esse trabalho desses protagonistas foi fundamental para que a capoeira chegasse aonde chegou hoje, né? A ser reconhecida por exemplo, não ter mais capoeira somente na periferia e não ter capoeira somente no fundo de quintal, como ainda tem, e que é importante que tenha e que resista, né? Porque Uhum. muita gente no Brasil é um país pobre, muita gente não tem dinheiro para pagar. Então, Sim. continua treinando em fundo de quintal, continua treinando em, em união de moradores, né? Na rua e etc e tal. E esse trabalho é importante, né? Assim como é importante também que se ganhe dinheiro com capoeira. Os caras, tem gente que vive de capoeira, Sim. obviamente, no mundo inteiro hoje. E isso é uma coisa importante. A capoeira é uma prática que, se as pessoas puderem ganhar dinheiro com ela, que ganhem, que é uma coisa importante que se ganhe dinheiro, porque é uma atividade profissional também. Uhum. Então, tanto é importante esse trabalho feito ainda nas periferias por pessoas que dão aula de graça, em união de moradores, etc. e tal, quanto é importante o cara se profissionalizar e ganhar o respeito também e conseguir uma academia para dar aula, ou conseguir sair do país dele para dar aula. Então, hoje, talvez um dos grandes símbolos de que a capoeira venceu essa barreira do preconceito e essa perseguição histórica que havia no Brasil foi o fato de ela ter conseguido extrapolar as fronteiras do Brasil e já ser ensinada, respeitada, difundida e valorizada em diversas partes do mundo, né? Desde a Alemanha, Estados Unidos, Japão, no mundo inteiro tem capoeira, né? Então, um detalhe importante é o seguinte: os caras, eu acho que ainda hoje, obviamente que eu não tenho pesquisa para falar sobre isso, mas eu acho que ainda hoje, mas os pioneiros que saíram do Brasil para dar aula de capoeira na Europa e em outros países, boa parte dos caras eram caras pobres, que moravam no Brasil e que conseguiram uma oportunidade para ir com um grupo se apresentar nos Estados Unidos, se apresentar na França, e foram ficando, e quer dizer, e conseguiram arrumar um espaço para dar aula nesses lugares e foram ficando. Quer dizer, foi uma conquista pessoal de pessoas que também eram da periferia, eram pobres, tudo mais e tal, pobres, e conseguiram com isso difundir a capoeira. Então, hoje em dia já existe um respeito muito grande, um reconhecimento, inclusive oficial, por parte do Estado pela capoeira. A capoeira é um patrimônio, né, do Brasil e Sim. mundial. Nos últimos, acho que 10, 15 anos, houve políticas públicas de incentivo à capoeira. O IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, desenvolve um programa um plano de salvaguarda da capoeira, de valorização, incentivo, pesquisa sobre a capoeira e tudo mais, para salvaguarda da capoeira, que é uma manifestação que foi reconhecida, né? E houve um incentivo. Agora, com esse atual governo, que certamente a gente vai dar, certamente não, a gente vai dar muitos passos atrás, porque os caras não, desse governo, os caras não estão preocupados com É. cultura negra, cultura popular, com nada disso. A gente, na verdade, talvez vá ter um retrocesso muito grande, né? Talvez não, a gente está tendo e vai ter um retrocesso muito grande, Hum. inclusive em relação à capoeira. É, mas, mas mudou muito, cara, mudou muito, obviamente, né? E a capoeira cresceu muito e é isso. Na verdade, através da capoeira se mostrou uma globalização orgânica, né? Diferente, assim, feito da base, não de Isso. cima, estruturado. É, E isso isso me dá muita esperança, né? Que é uma das possibilidades que ele traz, né? De o poder de conquistar o mundo, né? Através de uma coisa tão linda que nem a capoeira, que é, que nasceu de uma situação cruel, né? é, Traumática e é, dentro de um problema, uma situação tão terrível, né? Poder nascer uma flor linda que nem a capoeira, é, que até hoje conquista não só o Brasil, mas o mundo inteiro. é, Né, abre janelas e oportunidades e novos caminhos para pessoas em quase todo o país no mundo. É uma coisa incrível.
Na verdade, eu acredito que uma das perguntas muito grandes assim é como estruturar, né, o grupo, a capoeira, mas também a nossa vida pessoal, né, que acredito que são relações pessoais, né, de cada um, Sim. né, a maneira que eu me relaciono com a capoeira, né, é diferente da sua maneira de ver a capoeira Sim. e outras pessoas, né, é esporte, é cultura, é filosofia de vida, é tudo isso e, né, cada um tem seu jeito de se relacionar com a capoeira e também de estruturar a sua vida pessoal, mas também assim estruturar um grupo, estruturar um trabalho dentro de um país e até mais países. E eu acho isso uma pergunta muito importante de de repente não somente copiar o sistema ou a maneira que o sistema fala que a gente deveria se organizar, mas também de de achar uma maneira de se organizar e ser produtivo e efetivo, mas sem ter que copiar aquele militarismo, uma estrutura rígida, assim, né? Que na verdade não é a natureza da capoeira. E isso, eu acredito que isso é uma grande pergunta, né? Dentro da capoeira mesmo, que é uma coisa orgânica que vem de lá embaixo, que sendo uma coisa espontânea, uma expressão cultural, com uma filosofia de liberdade, de se libertar da escravidão e, né, fisicamente, mas também mentalmente, como um cara importante da Jamaica cantou nas músicas dele também. E aí eu acredito que até hoje segue ser uma pergunta muito importante, né, de como a gente consegue se libertar em toda forma através da capoeira, para que ela seja, né, muita gente fala, é mais do que só o jogo, o físico, então se é mais do que isso, o que é ela? E como a gente pode se aproveitar das oportunidades que ela oferece para nós, para libertar nós mesmos, mas também ajudar os outros a encontrar um caminho certo na vida e poder aproveitar a vida, né, também, descobrir o potencial maior de cada um dentro de si, através da capoeira. E falando disso, eu lembrei que você também já realizou dois projetos com filmes, né? Eu gostei bastante. Sim. Eu vi você assistir seus filmes e parabéns pelo trabalho. Pô, gostei Valeu. muito. E um dos filmes era sobre a capoeira, especificamente um grande mestre de São Luís. E outro filme também sobre São Luís e uma perspectiva muito interessante, né? Que é bem do povo mesmo. Eu gostei muito, assim, as perspectivas, a maneira que você escolheu para contar a história. Você quer contar um pouquinho sobre esses dois projetos? Pode ser. É o filme o Dono da Capoeira, né? Na verdade, esse filme surgiu por acaso. Eu um dia peguei um jornal e tinha uma notícia de que uma empresa de São Luís iria selecionar 10 textos para transformar em filme, né? E eu tinha feito uma pesquisa já sobre o Sapo. O Sapo é o Anselmo Barnabé Rodrigues. Ele era um baiano que é um capoeira baiano que foi para São Luís nos anos 60 e com o mestre Canjiquinha, que é um mestre conhecido mundialmente e tal. Eles passaram por lá fazendo apresentações e ele resolveu ficar em São Luís, né? E já havia capoeira em São Luís, mas ele começou resolveu ficar em São Luís e começou a difundir a capoeira pela cidade. Ganhou um certo apoio do Estado, porque ele foi recebido por um membro na época do governo estadual e conseguiu se destacar na capoeira do Maranhão, o mestre Sapo, né? Então, eu tinha feito um livro que foi inclusive parte do projeto Capoeira Viva de 2017. Esse livro foi publicado em 2019, chama Roda de Rua, Memórias da Capoeira do Maranhão. Fala sobre a capoeira nos anos 60, 70 em São Luís. Então, quando eu vi essa notícia no jornal, eu pensei, porra, essa história do Sapo dá um filme. Eu não tinha nem ideia de filme, de nada, só o que a gente assiste, né, na televisão e tal, mas os caras disseram que eu fazia um filme. Aí eu escrevi um pequeno texto, né, um resumo que eles pediram, e esse texto foi selecionado. Eles iam selecionar 10 textos.
Então, o texto sobre o sapo foi selecionado. E eles deram a equipe toda a estrutura para fazer o filme, né? E eu entrei com a ideia, com o roteiro e com a direção. Aí a gente fez um filme chamado O Dono da Capoeira, né? Que é centrado na personalidade do mestre Sapo, o impacto que ele teve para a capoeira de São Luís, né? O discurso que ele construiu em torno de si e em torno da capoeira, né? O dono da capoeira porque o Sapo dizia que não havia capoeira antes dele chegar em São Luís, que foi ele que levou a capoeira para São Luís, e que tinha um lance de o pessoal falava que só dava aula de capoeira lá quem ele quisesse, que ele que mandava e tudo mais, e se alguém abrisse a academia, ele ia lá e fechava. E ele que mandava em tudo na capoeira lá em São Luís nos anos 60 e 70, né? Então, ele era o dono da capoeira. É uma personagem interessantíssima, cara, histórica muito grande. Ele, lamentavelmente, morreu em 82, se eu não me engano, eu esqueci a data exatamente, num acidente automobilístico. Então, esse filme foi sobre o Mestre Sapo, né? A gente acabou ganhando 5 prêmios no Festival do Maranhão. Os Nossa, prêmios, na verdade, foram mais... Não foi por conta do caráter cinematográfico do filme, né? Foi por conta do resgate histórico que a gente fez do Mestre Sapo e tudo mais. Porque em termos de cinema, o filme ficou muito estático, né? Aquele tipo de documentário que o cara senta e começa a falar e tudo mais, meio chato e tal. Mas o resgate histórico foi considerado uma coisa importantíssima, por isso que ganhou esses prêmios. E esse filme rodou no Brasil todo ou só no Maranhão? Não rodou. A gente participou de alguns festivais. A gente participou desse festival, que é o maior do Maranhão, chamado Guarnicê, Festival Guarnicê de Cinema, o Maranhão na Tela, e alguns outros festivais que eu não me lembro exatamente. Aí depois a gente colocou na internet, então ele já Já foi pro rodou o mundo. mundo todo. Só que a Legal. visualização é pouca, né? Então, esse filme foi sobre o sapo, né? A gente só tinha 15 minutos também para fazer o filme, que era um curta-metragem. Por conta disso, a gente explorou muito pouco a capoeira. Tem poucas cenas de capoeira. Por mais que o filme fale o tempo todo de capoeira, mas o sapo, capoeira. Só que a capoeira no filme que a gente queria explorar não deu porque não tinha tempo. Eram só 15 minutos, né? Certo. E tem material de capoeira dessa época ainda? Assim, da capoeira mesmo que estava sendo jogado? Que eu lembro, teve algumas imagens, né, velhas, assim, daquela época, mas existe mais material? Cara, existe o que a gente usou, que é uma imagem do sapo com o mestre Patinho na praia. Existe um outro vídeo de uma roda que ele fez, que tem uma pessoa que tem esse vídeo lá em São Luís. Mas, em termos de vídeo, são só esses. No caso, tem mais a fotografia. Tem fotografias, né? E o pessoal que conviveu com o sapo, que está vivo ainda, e que conta a história e tudo mais e tal. Certo. Mas, em termos de vídeo, tem poucos. Talvez, isso acontece, né? Tem até por aí pela Europa, a imagem do sapo, porque nos anos 70, 80, os caras geralmente passavam vindo dos Estados Unidos e Europa, passavam pelo Brasil com câmeras, os caras filmavam, tiravam foto e tudo mais e levavam, ninguém via. Inclusive saiu o registro há pouco tempo de Mestre Pachinha que filmaram, acho que foi um cara da França que filmou, passou pelo Brasil e guardou e saiu há pouco tempo. Então sempre acontece, talvez exista algum do sapo por aí que ninguém saiba, né? Pô. E o sapo foi isso. E do outro filme, tu quer perguntar alguma coisa sobre o sapo, do filme do sapo? Hum, não tenho nenhuma pergunta mais Não? sobre o filme. Beleza. O outro filme é Cantiliana, né? O nome do filme é Cantiliana Sim. e Os Herdeiros do Mal de Lázaro. O filme foi o seguinte, é uma história meio pessoal, a história desse filme. Ele foi filmado... Cantiliana é o nome da personagem principal do filme. Foi uma mulher que de fato existiu. Ela foi moradora de uma pequena ilha chamada Carrapatal, que é uma ilha minúscula mesmo, bem pequena, acho que tem 100 casas nessa ilha, no interior do Maranhão. Essa ilha fica a 9 horas, a pessoa tem que pegar um barco e ela anda 9 horas no barco, aí chega nessa ilha. Então, a ilha é completamente isolada. Nessa ilha moravam os meus antepassados, da minha linhagem materna.
A minha avó, a minha mãe morou lá. Minha avó, minha mãe, os meus antepassados da família da minha mãe Sim. moraram lá. São de lá. É uma comunidade afro-indígena, essa ilha. Eu avalio dessa forma, porque a população lá é afro-indígena. Então, nessa ilha viveu uma senhora chamada Cantiliana. E a Cantiliana teve, em determinado momento da vida dela, ela adquiriu, pegou hanseníase, que era chamada lepra, né? Sim. Pegou. Então, nos anos 40, 30, nos anos 30, 40, o governo federal no Brasil estava com a política de isolar as pessoas que tinham hanseníase. Eles construíram no Brasil inteiro várias colônias que eram tipo campos de concentração. E as pessoas que tinham hanseníase, elas eram capturadas, presas mesmo, capturadas, presas, pegas à força e levadas para esses campos de concentração, que eram as colônias, que era para isolar completamente essas pessoas da sociedade. Isso é uma política do governo Getúlio Vargas, nos anos 40, 30, final dos anos 30, na verdade, começou a ser implementado isso aí. Então, eles construíram essas colônias, inclusive eles sabiam que já havia tratamento nessa época, mas como eles haviam construído essas colônias, eles continuaram levando as pessoas para as colônias. E era um projeto que levava para essas colônias só as pessoas pobres, que eram majoritariamente negras, né? Então, nessas colônias, milhares de pessoas foram internadas compulsoriamente e passaram as vidas lá, morreram, foram esquecidas e foi uma política criminosa do governo de Getúlio Vargas. Começou com o governo dele, mas não acabou com o governo dele, continuou sendo colocado em prática por muitos anos. A Cantiliana foi uma pessoa que teve hanseníase, ela não chegou aí para essa ilha, mas o filme fala sobre ela. O caso dela, eu relaciono o caso da Cantiliana com o tratamento que o Estado dava para as pessoas que tinham hanseníase nessa época, que era o isolamento nas clínicas. Sim. A Cantiliana não foi para uma clínica, mas ela ficou isolada na ilha. Eles levaram ela para um canto da ilha que ninguém ia, ela ficava lá isolada, lá eles levavam comida, jogavam de longe para ela, até quando ela morreu. Então, o filme trata sobre isso, fala sobre o tratamento que o Estado dava às pessoas que tinham hanseníase no Brasil, né? A partir dos anos 30, eu acho que isso foi até os anos 70, 80, mais ou menos. Caramba, muito. É um negócio Várias louco isso aí. décadas, né? Então o filme fala sobre isso. E aí esse filme também circulou nos festivais no Brasil. Ele foi selecionado no festival também na Patagônia. Na Nossa. Patagônia. E a gente colocou na internet depois também. E qual foi a recepção assim das pessoas? Teve um retorno dos dois filmes, na verdade. Qual foi a reação assim? Teve algumas reações assim que foram bem marcantes assim para você? Cara, o filme do Sapo foi bem legal, porque eu acredito que foi o primeiro filme de capoeira do Maranhão, né? Uhum. Assim, não tinha nenhum outro filme de capoeira no Maranhão antes do Sapo. Então foi o primeiro filme que abordou a capoeira no Maranhão. O que eu me lembro foi esse. Sim. Então, assim, no dia do filme o filme foi campeão de bilheteria. O cinema estava lotado, a galera da capoeira foi em Legal. peso. Então o cara estava cheio, estava muito cheio. Legal. E ele depois foi reprisado no final de semana e foi bem legal, a recepção foi boa, as pessoas discutiram bastante, muito elogio, muita crítica também. Uhum. Teve galera que não gostou, porque falou, porra, tu detonou o Sapo, tal, que o Sapo, não sei o quê, tu disse que o cara era o dono, que ele mandava, que batia nas pessoas e tudo mais, mas, na verdade, existiram elogios, existiram críticas, que é natural, né? Com É bem certeza. natural. Eu gostei tanto das críticas quanto dos elogios, então. Sim. E o da Cantiliana também. O da Cantiliana, quando passou, não estava em São Luís, mas ele passou no Festival de São Luís e tudo mais. O da Cantiliana que mais me marcou foi o fato de uma neta dela ter ido assistir o filme. Bom. Ela teve filhos que depois foram isolados dela também, os filhos tiveram netos. Ela tem uma neta ou duas ainda, e uma dessas netas foi assistir o filme, né?
E ela ficou muito emocionada, porque nunca imaginou que a avó dela, que foi uma pessoa completamente desprezada em vida, né? É. Isolada. A Cantiliana foi enterrada fora do cemitério. Lá nessa cidade de 100 casas, existe um cemitério. E quando foram enterrar a Cantiliana, eles resolveram enterrá-la fora do cemitério. Quer Sim. dizer, ela não teve o direito nem de ficar no meio dos mortos e tal. Sim. Caramba. Quer dizer, ela foi discriminada até depois da morte. Sim. E a filha dela disse que, pô, nunca imaginei que a minha avó, que passou por tudo isso, que sofreu fosse um dia estar na tela do cinema, né? E a Sim. Cantilena foi um caso bem interessante, peculiar, porque nos últimos 20 anos, as pessoas começaram a dizer, isso é um fenômeno que existe na América Latina, né? Que chama de alma milagrosa. As pessoas começaram a dizer que a Cantiliana fazia milagre. Hum. Então, ela que foi desprezada, humilhada, enterrada fora do cemitério, de repente virou uma santa popular. As pessoas começaram a dizer que ela fazia milagre, aí iam até a tumba dela, botavam flores, botavam velas e faziam pedidos. Inclusive, no filme, várias pessoas relatam os milagres que a Cantiliana teria feito para elas, né? É. Uma coisa extraordinária isso, achei muito massa. Então, pois é, então a filha dela ficou muito emocionada com isso, né? Com o lance do filme e tal, foi bem legal. A gente colocou na internet também. Também o seu Serafim, que é outro personagem do filme, que também foi assistir o filme. No dia ele foi assistir o filme, o cinema estava cheio também. E quando terminou o filme, as pessoas foram falar com ele Hum. e abraçaram ele e ele ficou muito emocionado também, falou, pô, eu nunca pensei que um dia eu fosse estar no cinema, né? Porque ele passou a vida inteira isolado numa colônia Sim. completamente desprezado da sociedade. Aí ele, de repente, o cara se vê na tela do cinema e depois as pessoas vêm comemorar, vêm falar com ele, parabenizar, querer reconhecer, quer dizer, eu achei uma coisa importante isso, né? Legal. Entendeu? É. Acredito que isso deve dar uma grande satisfação para você, assim, de ver um resultado, né? Que é É, não é um resultado só em termos de números e de quantidade de é, pessoas que viram o filme, senão é uma coisa que vai além disso, né? Que toca no coração das pessoas é, você vê que o impacto que você pode ter através desse meio é, do filme, né? é, Perguntar também, poxa, acho que para muita gente, pelo menos aqui, né, e na Jamaica também, quando eu falo, pô, capoeira na universidade, você pode estudar capoeira, isso é possível? Assim, pô, como que é isso? É um curso na universidade que você faz e você um, estuda assim certos aspectos da capoeira ou em sujeito assim geral a capoeira? Explica. Você pode falar um pouquinho sobre aham. seus estudos de capoeira na Sim. universidade? É, bem simples, é o seguinte, cara, na verdade não existe ainda hoje uma disciplina nas universidades de capoeira, né? Uhum. Capoeira, não existe essa disciplina, capoeira. Geralmente o que há nas universidades são cursos chamada de disciplina eletiva. É um curso é um semestral como outro qualquer, uma disciplina como outra qualquer, que um professor dá sobre aquela disciplina, sobre capoeira. Já teve, na Bahia, obviamente, já teve isso. Tem isso. Eu acho que na Bahia talvez tenha uma disciplina de capoeira na Universidade Federal da Bahia, não tenho certeza. Uhum. Talvez tenha. Mas em diversas partes do Brasil há alguns professores, geralmente pessoal ligado à capoeira, que dá uma disciplina de capoeira. Mas não existe uma disciplina nacionalmente de capoeira na universidade, isso não existe. Certo. Mas um professor ou outro, geralmente gente que é mestre de capoeira, ou que tem experiência com capoeira ou tudo mais, dá uma disciplina de capoeira. E o cara geralmente faz o quê? Ele faz uma abordagem relacionada à área dele, pode ser história da capoeira Uhum. e prática. Aí, no caso, ele fala sobre história, dá umas aulas práticas e tudo mais. Mas, assim, no geral, não existe, nem nas universidades, desculpa, Uhum. nem existe nas escolas municipais nem estaduais.
nem federais. O que há são projetos, né? Existe um projeto em algumas prefeituras e governos do estado que é chamado de Capoeira na Escola. Acho que é Capoeira na Escola. Que aí um mestre, um professor, um instrutor vai no final de semana e dá aula de capoeira, né? Aí o Mas pessoal aí da comunidade... somente aproveitando a estrutura física da escola para dar aula. mas aí no caso, nesse caso da Capoeira na Escola, é um projeto da própria escola. Tá. Eu acho que é do estado ou da prefeitura. Eles pagam, geralmente pagam uma mixaria. Mixaria, tu deve saber o que é. Uma mixaria não paga quase nada. Né? Sim. Então, na verdade, quando pagam, é um valor insignificante, né? Sim. Para as pessoas que dão aula lá. Então, apesar de ser um projeto das escolas, ligado à prefeitura ou ao governo do estado, o incentivo é muito pouco. Na verdade, Sim. o cara usa o espaço, ele ganha um valor insignificante por mês, mas não é um projeto nacional. Assim, nas escolas do Brasil inteiro não existe isso. Uma escola ou outra tem isso. Na verdade, nem sei se ainda existe isso. Existia até uns anos atrás, não sei se existe hoje. Certo. E nas universidades também não há uma disciplina no Brasil inteiro de capoeira na universidade, não existe. O que existe é um professor ou outro que dá que propõe e dá uma disciplina de capoeira, né? Então. Agora, na Federal da Bahia, não sei se existe essa disciplina de capoeira, não sei, teria que pesquisar e tal, entendeu? Quer dizer, esse reconhecimento por parte da capoeira pelo Estado, existe uma discussão muito grande hoje ainda no Brasil, muito polêmica, em torno do lance do pessoal da educação física, um lance de reconhecimento para dar aula de capoeira, de ter que ter CREF, etc., de ter que ser formado em educação física, e o pessoal da capoeira não concorda com isso, é um lance que tem que ter a ver com a história de mercado, né? De mercado e tudo mais. Então, é uma coisa muito polêmica que nunca foi resolvida até agora, e que é uma briga louca e tal, né? E que... Então, não existe o Estado não implementou. Inclusive, é uma coisa interessante. Desde os anos 30, que existe uma proposta de ensino de capoeira em escola e universidades. Nos anos 30, o mestre... Não, na verdade, desde o final do século XIX. No final do século XIX, havia um lance dos esportes, o nacionalismo estava bastante em alta naquele tempo, então as lutas estavam em ascensão também, Kung Fu, Jiu-Jitsu. E aqui no Brasil, alguns intelectuais começaram a reivindicar a capoeira como a luta nacional, né? E a defender que a capoeira luta nacional tinha que ser incentivada, tinha que ser ensinada nos militares, na marinha, tinha que ser colocada nas escolas. Um dos principais defensores disso foi o Coelho Neto, que era um intelectual maranhense. Defendeu isso por escrito, defendia verbalmente, tudo mais e tal. Desde o final do século XIX ser defendido, no começo do século XX, o Coelho Neto defendia isso. Nos anos 30, tinha um outro intelectual chamado... Eu esqueci o nome dele, ele é aluno do Senhorzinho, cara. Quando eu lembrar, eu falo. Ele fez, inclusive, um projeto para que a capoeira fosse implementada em universidades e em quartéis. Só que nunca foi para frente. Então, na verdade, nunca houve um interesse por parte do Estado para implementar a capoeira, incentivar a capoeira, coisa parecida. Esse lance que a capoeira... Desculpa. O governo Vargas apoiou a capoeira, que a capoeira mudou e foi reconhecida com o governo. Não teve nada, absolutamente nada a ver isso. Não houve qualquer tipo de incentivo do governo Vargas para a capoeira. Inclusive, tem um estudo, uma tese de doutorado de um cara chamado Kairos, sobre jiu-jitsu, que a partir dessa tese dele fica claro que, na verdade, a aproximação do governo Vargas foi mais com o jiu-jitsu do que com a capoeira. Ixi, caramba. Nos anos 30. É um negócio assim, mais de história e tudo mais e tal.
Mas, então, historicamente, há uma reivindicação para que a capoeira seja ensinada em escolas, em quartéis, já que é a luta nacional, já que é o esporte nacional, já que é a cultura nacional, etc. Mas, até hoje, não existe isso. Pelo que sei que mesmo durante a ditadura, né, no Brasil, e especialmente nos anos 70, que teve essa tentativa de controlar a capoeira, de mudar a capoeira e de militarizar, organizar a capoeira, assim, demandar certas cores dos cordões e certos comportamentos na aula, salve, essas coisas, tudo que vem tudo dessa época aí. Então, assim, isso é só meio apanhado. Assim, parece que de repente o governo do estado não conseguia de mudar de capoeira ou encaixar a capoeira de uma forma que parecia que era ser bem controlado e bem que encaixava no sistema mesmo. E de repente foi isso a razão, né, de ver que quem foi o que falou isso para mim um dia uns anos atrás, que assim que nem a capoeira é que nem areia na sua mão, né? Por mais que você tenta de guardar a areia, assim, ela vai caindo da sua mão. Então, é interessante, só um parênteses, é interessante isso, que até mesmo na ditadura militar, nem a ditadura militar, com o arroubo nacionalista, que é característico das ditaduras, conseguiu implementar esse lance de capoeira, de incentivar a capoeira. Porque já que a capoeira é luta nacional, por que o Estado não investiu, não incentivou a contratação de professores para dar aula em escola, em universidade, em vários lugares, para incentivar o povo a praticar a luta nacional? Nem a ditadura fez isso. Né? Nem os governos democráticos. O Estado, historicamente, virou as costas para a capoeira. Interessante. Bom, mas se isso é um problema, então é mais um incentivo para para encontrar uma solução, né? E se a solução não está dentro do Estado, de outras pessoas, outros grupos, né? Então a solução é dentro da gente, né? É mudar a nossa perspectiva, para realmente mudar o mundo, né? Ver a solução em vez de ver o problema e criar soluções criativas e espontâneas, às vezes, né? Que nem a capoeira fazia até hoje. Que ela veio daquela situação né, horrível, terrível de opressão e conseguiu se livrar disso. Então, a história da capoeira é isso mesmo, né? Exatamente. Não somente resistir por existir, mas de achar uma saída, né? De situações difíceis e é isso aí, exatamente isso. E eu queria perguntar a você, através do seu trabalho, né, com a capoeira, com filme, de estudos, qual seria o impacto que você queria ver através do seu trabalho? Qual seria a marca que você queria deixar no mundo através dos seus trabalhos, né, dos estudos, dos filmes, do trabalho com a capoeira? Qual é o impacto que você gostaria de ter? E você já tem, né? Na verdade, né, você já explicou bem assim o impacto que a capoeira teve na sua vida pessoal e os filmes também. Isso é uma coisa muito forte, na verdade, né? É o seguinte, Simpson, na verdade eu sou contramestre hoje, mas eu não tenho aluno. Na verdade eu tenho um cara lá em São Luís que ele fala que é meu aluno, né? Que treinou comigo e com o pessoal lá e tal. Ele nunca treinou, na verdade, diretamente comigo, né? Nunca treinou diretamente. A gente treinava junto por lá e tudo mais, mas ele fala que ele é meu aluno, né? Mas eu não tenho aluno, assim, não tenho aluno. O meu grupo, como eu te falei, ele tem trabalho em alguns lugares da periferia de São Luís e tudo mais, mas eu, particularmente, não tenho aluno. Assim, esse grupo em que eu participava quando estava em São Luís, eu treinava lá na sede e tudo mais, às vezes dava aula e tudo mais, mas não considero, por mais que os caras me considerem parte do grupo, tipo assim, quem são os professores contramestres do grupo? Eu vou estar no meio, Roberto é contramestre do nosso grupo e tal. Então, supostamente seriam meus alunos também, por exemplo.
Mas não são meus alunos, são alunos do mestre, que é o mestre desse grupo lá, Sim. que é o Ari, né? Então, não tem aluno. Tem um aluno só. Então, na verdade, nos últimos anos, acho que 15 anos, mais ou menos, eu comecei a me interessar pelo estudo da capoeira, né? E para mim é uma coisa fantástica, né? Talvez a maior contribuição que eu possa dar para a capoeira e para os capoeiras no caso, a pesquisa, né? São os resultados da pesquisa. Então, por exemplo, agora ano que vem, em abril, vou até te adiantar essa parada aqui. Em abril, eu escrevi um livro que o IFAM vai publicar. Ele é parte do plano de salvaguarda da capoeira no estado do Maranhão. Então, a pesquisa é uma pesquisa sobre a capoeira em São Luís entre 1830 e 1870 e 1930. Então, eu fiz uma pesquisa com base em fontes diversas, jornais, desde o século XIX até o começo do século XX, literatura, um depoimento só que eu encontrei sobre esse período, tudo mais. E escrevi um livro sobre a capoeira nesse período no Maranhão, né? E vai ser publicado pelo IFAM, que é uma instituição respeitadíssima, né? E vai ser publicado em abril. A capoeira no Maranhão, nesse período, ela é completamente desconhecida. Na verdade, a história da capoeira é mais conhecida no Rio, na Bahia, em Recife, né? No resto do Brasil, existem poucas pesquisas. Agora que está começando a pesquisar, São Paulo, já tem pesquisa sobre a capoeira no século XIX em São Paulo. Pará também é um lugar que tem pesquisas já anteriores sobre a capoeira, também importantes e tudo mais, mas não havia nenhuma pesquisa relevante sobre a capoeira no Maranhão nesse período. Então, para mim, essa pesquisa seria o maior impacto, seria a coisa mais importante, a contribuição mais importante que eu teria que dar para a capoeira, seria para os capoeiras, né? Sim. Seria, no caso, a pesquisa, né? E seu livro vai ser disponível no Brasil todo, no mundo todo, assim, ou só no cara, Maranhão? Esse livro, ele tem uma tiragem de 1000 cópias. Eu não sei exatamente, porque, na verdade, eu fui contratado pelo IFAM para fazer o livro. Então, eu vendi o livro para o IFAM. Sim. O IFAM que vai ser responsável pelo lançamento, pela distribuição. Eu acredito que esse livro vai ser distribuído para os mestres de capoeira de São Luís, que vão no lançamento, e para alguns outros mestres que o IFAM deve entregar no Brasil, né? E também para pesquisadores. Eu vou solicitar alguns livros que eu vou entregar para pesquisadores e para alguns mestres, né? Que eu acho que é importante que tenham. E também eu vou pedir que o IFAM dê esse livro, doe esse livro para bibliotecas, né? Sim. Biblioteca Nacional, Biblioteca lá de São Luís, Pública, Biblioteca de Universidade, tudo mais. Eu acredito que é importante que ele vá, como a tiragem é pequena, se ele conseguir chegar em algumas universidades, já é uma coisa boa. Eu vou dar um para o grupo de vocês da Jamaica. Poxa, muito obrigado já. É uma coisa que eu reparei, não sei, pode ser que é só a minha perspectiva, mas quando viajei para o Brasil, já faz muitos anos, claro, eu peguei os livros, tudo o material que eu achava, eu peguei na hora. E às vezes, depois de um tempo, assim, eu percebi que esses livros já não tinha mais, ou tinha muito poucos e era difícil de encontrar, e outros mestres, outros amigos viram, caramba, você tem esse livro onde pegou, tal, não tem mais não achei mais não. E aí é uma grande pena, né, que às vezes são trabalhos fantásticos e acredito que é por isso, né, que mas não estão sendo espalhados de uma maneira que, né, pessoas além da região, até além do Brasil, possam conseguir esses livros ou outros materiais, então, de capoeira, especialmente. Hoje em dia, na verdade, com esse lance da internet, tudo ficou mais fácil, né? Sim. Então, assim, até os anos 90,
Pô, até os anos 90, o cara encontrar um livro de capoeira, bicho, era difícil. Era difícil. Até os anos 90, era muito difícil. Agora, com a internet, ficou mais fácil, porque tem muito livro em PDF. Sim. E as publicações que saem de programas de mestrado e doutorado, eles automaticamente ficam nos arquivos das universidades. O cara pode baixar. Ah, tá. E tem pesquisas, né? Já tem pesquisadores em várias partes do Brasil escrevendo. Aqui nos Estados Unidos eu já vi uns 2 livros. E um dos grandes pesquisadores de capoeira da capoeira do Brasil é o Matias Assunção, que é um professor da Universidade de Essex, na Inglaterra. Então, assim, realmente, assim, foi no Brasil há uns 10 anos atrás, né? 15, né? Foi 16, 17 anos atrás, Nesse tempo aí, 2004. realmente era bem difícil o cara ter um livro e tal. De lá para cá já melhorou bastante. Muito bom. E, bom, eu admiro muito o seu trabalho e eu acho importantíssimo que até pensando de novo, né, nas crianças, os meninos, dos alunos que tive e nossa, é tão importante. Tem até muitos professores, contramestres e mestres de capoeira que vão derramando suor e botam o pé no chão e tem alunos e fazem um trabalho físico desse maneira de ensinar, espalhar a nossa arte. Mas eu acho muito importante também e admiro bastante o trabalho que você fez e está realizando, porque nossa, quando eu lembro assim, os meninos, se o impacto de uma pessoa que igual você que estuda, que entrou na universidade, e esse trajetório tudo é através da capoeira também. Só vendo isso, não só ouvindo de alguém, mas vendo uma pessoa aí tocando na mão de uma pessoa que seguiu um caminho igual que você está seguindo, eu acho é um potencial muito grande também, uma inspiração às outras pessoas, né? Que uma vez que, né, isso era uma pergunta que via muito rápido, né? Trabalhando na Jamaica, na periferia lá de Kingston. Mas aí eu vou aprender a chutar e jogar capoeira e tal, e legal, mas aí eu não sei o que eu vou comer amanhã, né? Não tenho casa, não tenho isso, não tenho aquilo. Então, uma pergunta econômica, que muito, né? É pobreza, essa coisa que na hora, assim. E eu não tive como resolver isso assim na hora, muitas vezes. Eu falei, pô, eu não sei a resposta a todas as perguntas não, mas o que eu sei é que eu gosto de capoeira, eu posso fazer isso agora, nós podemos se juntar e ter um tempo bom, depois não sei o que vai acontecer. Mas, mas, mas explicando e falando de pessoas que conseguiam uma vida diferente, através de perspectivas, de amigos, de ambientes diferentes que eles conquistaram através da capoeira, isso fazia as crianças, os jovens e adultos também entenderem que, nossa, será que tem um outro jeito? Será que tem um caminho diferente? E até por isso, eu acho que é muito importante que as pessoas saibam também, né, das possibilidades e que eles sabem do trabalho que você está realizando. Pois, de repente, um menino que está morando lá em São Luís ou lá no gueto em Kingston vai ouvir, vai conhecer você e o seu trabalho e falar, caramba, será que um dia eu também vou poder fazer um filme sobre meu bairro, sobre minha vida, sobre pesquisar a minha família, a capoeira, tudo. Nossa, será que isso é possível, né? E acho que isso é muito importante também, das pessoas saberem também do seu trabalho e não tira nada, né? Cada um tem uma especialização e cada um tem seu caminho no mundo e vai achando o seu lugar. E você está de parabéns por seu trabalho você tem uns assim planos pelo futuro, uns projetos atuais assim que você quer que você quer contar pra gente? Assim? Cara, em primeiro lugar, valeu, obrigado aí. Valeu, obrigado. Eu acho que é importante, né, a gente ter referências. Eu não gosto de me citar como referência para ninguém, mas eu entendo o que tu está colocando, obviamente, né? Você,
Pô, quando eu estou andando lá em Trenchtown, vamos dizer, ou nos bairros eu, sem querer, eu vou ser referência. Assim, as pessoas vão me olharem pelo jeito que ando, o jeito que eu falo, o jeito que jogo capoeira, tudo é uma referência para eles. Pô, será que esse cara é assim, assim, assim? Eles vão me jogar pelo visual, depois eu vou falar com eles, depois as palavras. Né? E como tem um dito, como traduzir isso? É tipo, não julga uma pessoa pelas palavras, senão pelos atos, né? Pelo que a pessoa está fazendo. E, querendo ou não, estamos referências, né? Continuamente. Exatamente. E temos um impacto na vida todos das pessoas. sem querer, né? E é uma coisa importante isso, né? É importante que a gente não... eu acredito que é importante que a gente não se envaideça com isso, mas isso é uma coisa importante. Eu, particularmente, eu nasci e cresci no bairro pobre de São Luís. A molecada que andava comigo nos anos 80, tem uma galera que está presa, tem uma galera que morreu. O negócio era um bairro pesado mesmo e tal. Tinha uma fama muito ruim e tudo mais e tal. E, assim, do pessoal da minha geração, os meus amigos, poucas pessoas entraram na universidade. Tem alguns que estão presos, alguns, como eu te falei, que morreram e tudo mais, lamentavelmente, né? E então, de certa forma, como tu falaste, a gente acaba sendo uma referência porque conseguiu, de certa forma, não ser, digamos, não ser engolido por esse sistema que esmaga a maioria da população e tudo mais e tal. E a capoeira tem um peso importante nisso, né? As pessoas, tu falaste uma coisa que eu lembrei ainda agora, bem massa, sobre esse lance da sociabilidade que a capoeira proporciona, né? Sim. O lance de que as pessoas se sentem como se estivessem em família quando estão na capoeira. E de fato acontece isso, né? Tem acho que é uma poesia, cara. Não, é aquele livro, O Pequeno Príncipe, do Antônio de Saint-Exupéry, que a raposa está conversando com o príncipe, né? Aí ele pergunta lá, faz uma pergunta e a raposa pergunta assim: que horas você vem? Aí ele fala assim: qual a importância que tem saber que hora? Não, porque se você disser que vai vir 6 horas, 2 horas eu já começo a ficar com o coração batendo de felicidade. E esse lance da capoeira tem isso, né? O cara, hoje vai ter capoeira, massa, vou encontrar o pessoal, vou tocar um brimbal, dar uma pernada e tudo mais, vou meter o pé naquele cara para descontar aquela porrada que eu levei. Quem é da capoeira sabe disso, né? E as pessoas acabam criando relações para a vida inteira, né, cara? Eu conheci pessoas fantásticas na capoeira. Meu mestre de capoeira, para mim, é uma pessoa fantástica. Eu discordo de muita coisa que ele faz. A gente conversa muito. Ele, para mim, ele é uma grande referência, né? Apesar de a gente ter várias discordâncias, que é uma coisa natural. Sim. Né? E eu conheci pessoas fantásticas na capoeira, que são meus amigos até hoje. O meu mestre é meu compadre. No Brasil tem esse lance de ser compadre, né? Sim. E a pessoa geralmente dá o seu filho para uma pessoa com quem ela tem uma relação muito próxima, né? Tipo Sim. irmão e tudo mais e tal. Tem outro Francinaldo, que é um contramestre, que também é meu compadre, que a gente se conheceu na capoeira e tal. Eu acho que a capoeira, por exemplo, já me livrou, inclusive, de morrer algumas vezes. A última vez foi no Rio, eu acho que não sei se te contei, eu tava lá saindo no Marru, o cara me pegou aqui, e eu, por reflexo, virei, peguei a mão do cara, ele tava com uma faca, e quer dizer, eu acabei conseguindo, ele me cortou, mas eu consegui me livrar e tudo mais, e eu acredito esse lance do reflexo tem muito a ver com a capoeira, que a gente acaba, de certa forma, reagindo a determinadas situações sem nem pensar, depois que o cara pensa. Quando eu pensei que que era um assalto, que eu vi que era um assalto, eu já estava segurando a mão do cara com a faca e tal, uma coisa. Então,
Agora, esse lance das relações que a capoeira cria é uma coisa, pô, fantástica. Existem pessoas maravilhosas que a gente conhece, que a gente convive, que passam por nossa vida. Às vezes não ficam a vida inteira com a gente, como amigas ou tendo outras relações, mas que foram importantes, contribuíram e que a gente lembra depois com saudade e tudo mais e tal. Tem a capoeira tem esse impacto subjetivo na vida das pessoas, né? E o lance da musicalidade, de poder desenvolver uma musicalidade, de poder tocar um instrumento, de poder dançar, né? Poder dançar, de se movimentar de acordo com o ritmo, de lutar, de conseguir dar uma porrada na pessoa com maldade ou sem maldade, né? De você conseguir dominar o próprio corpo para fazer o que você quer com o corpo, né? De dar um martelo, chegar assim na cabeça do cara e, né, e não acertar, só fazer e tal. E através do corpo também, tipo, controlar o corpo fisicamente e através disso também aprender a se controlar emocionalmente. Isso, exatamente. Pô, tem muita... A capoeira é uma coisa fantástica, né? Por isso que ela não é só uma arte marcial, não é só um esporte, ela é um... Além Tem disso, esse lance que tu falaste muito da filosofia, né? De vida, de que a capoeira transforma a vida das pessoas por completo, né? Quer dizer, algumas pessoas mais, outras menos, mas... e no Brasil tem um lance engraçado, né? Tu deve saber disso. No Brasil, todo mundo que tu conversa no Brasil fala de capoeira, o cara fala assim, eu já joguei capoeira. Todo mundo já jogou capoeira no Brasil. Já joguei capoeira. Aí o cara começa a fazer que tá gingando assim, É uma coisa, o brasileiro, nós somos únicos. Mas perguntar sobre planos, né? Cara, na verdade eu tenho os meus maiores planos hoje. Os 2 maiores planos que eu tenho hoje. Primeiro, mais imediato é esse lance desse filme que a gente vai fazer na Jamaica. Cara, eu acho que a gente tem tudo para fazer um filmaço. Eu pretendo fazer um longa, de um média-metragem a um longa. Eu acho que dá para fazer um longa, porque a gente vai ter material para isso. Um curta seria muito ruim, porque a gente cairia no problema do sapo, porque não dá para explorar muita coisa. Eu queria explorar bastante a capoeira nesse filme, né? Sim. E além do lance do reggae, então eu acho que esse lance desse cruzamento da capoeira, do reggae, da Jamaica, de São Luís, e no caso o teu protagonismo nessa história, porra, dá um filme do caralho, dá um filmaço, bicho. As pessoas com quem eu já conversei sobre isso, com quem eu converso, né, que são poucas pessoas e tal, você, porra, bicho, isso aí dá um filme da porra, um negócio, é um lance da circulação da cultura, né? Porque a cultura a cultura não a gente sabe que não é uma coisa estática, não é uma coisa não é uma coisa estática, nem é uma coisa pura, né? Purista. A gente não pode ter uma mentalidade purista sobre a cultura e é uma coisa que se movimenta o tempo todo, né? Então esse lance do reggae, São Luís, Jamaica, no caso Alemanha, Jamaica, porra, dá um negócio louco. Então eu acho que se a gente conseguir de fato fazer o que a gente está pensando, esse lance de tentar relacionar esses lugares, esses personagens, porque também eu pretendo filmar em São Luís quando eu voltar. Tanto o lance da capoeira quanto o lance do reggae, né? Sim. Mas tentar fazer uma relação direta do lance do reggae de São Luís com a Jamaica, né? Vou tentar captar bastante som na Jamaica, se eu conseguir. Sim. Pegar o som do país, né, de Kingston, da cidade e tudo mais, o som que toca lá, assim como depois pegar o som que toca em São Luís, nas ruas, os tambores, o reggae e tudo mais e tal, som direto. E também ver se a gente consegue fazer com que as pessoas falem, né, falem sobre o reggae, falem sobre a capoeira. Aí eu fiquei imaginando naquele lance da feira lá. A feira é uma coisa, eu gosto muito de feira, cara. Eu acho a feira uma coisa fantástica, porque nas feiras o povo simples vai comprar peixe, vai comprar fruta, vai comprar. Aí as pessoas conversam, contam coisa do dia a dia, falam. A feira é um micro-universo. Eu adoro feira. Lá em Kingston tem uma feira muito grande, lá em Downtown, mas
Eu tava pensando que o meu sonho, na verdade, era botar uma roda lá e fazer uma roda lá no meio. Agora, Sim. esse é meu sonho, mas os alunos, as crianças e tal, eles ficaram com os olhos assim, na feira, que todo mundo e Ah, tal. É muito... E lá é uma, tipo, é uma situação, aí vai todo mundo, né? Aí vai o pessoal do interior, vai vendendo as coisas que crescem lá e tudo. Mas é em downtown, que é uma zona que todo mundo fala, muito perigoso, não pode ir lá, tal, tal, tal. E o pessoal da classe alta realmente não entra lá. Passa rapidinho, se tiver um corajoso, mas é assim. Mas eu ia lá direto e fazíamos uma roda já num parque perto de lá. E é muito interessante, assim, as reações do povo, assim, é, é muita coisa para contar. Mas é isso mesmo, é aquela energia. é, E tem de tudo, né? Aqui nem na capoeira, assim, tem pessoas boas, assim, muito amáveis, e tem pessoas que estão é, em outros caminhos, então tem que é, ficar bem, bem ligado. é. Exatamente. Então, pô, se a gente conseguisse fazer essa roda na feira, porque na feira as pessoas, e o lance da capoeira é uma coisa também fantástica, que o cara pega um berimbau e começa a tocar, quando vê, de repente já tá cheio de gente aqui ao redor, É, né? Curioso, querendo ver, pô, o que é isso? Tudo não é capoeira e tal. Então, chama atenção, aí se com dois começa a jogar e pronto, aí já faz é, uma roda, as pessoas... E é engraçada a reação das pessoas. A gente fez aquela roda do sapo, cara, aquela roda do sapo, do filme do sapo, ela durou mais de... Ela durou 2 horas, cara. Foram 2 horas de roda. nossa, Duas cara, horas. Os caras passaram 2 horas jogando lá, naquele sol quente do caralho. Gente passando do lado, aí o pessoal parava, ficava assistindo, sorria, comentava, falava e tudo mais. E uma coisa que eu acho que seria massa, além de fazer esse lance da roda, seria a gente sim, tentar pegar algumas pessoas, mesmo da cidade, comuns, que não sim, tem nada a ver com a capoeira, e ver, pô, e aí, tu gostou? O que que tu acha disso aí? Conhece? Tudo mais. é, Pegar alguns depoimentos, entendeu? Acho que seria sim, massa. Se a gente conseguir fazer isso, seria massa. Então, um dos grandes projetos dos próximos anos, uhum. que eu acho que vai pegar esse final de ano, óbvio, o ano que vem, quando eu voltar, porque eu vou voltar para São Luís só em julho. Ah, tá, Então eu devo filmar no segundo semestre lá a gente deve começar a editar no final do ano que vem e tal, tudo mais. Se der tudo certo, né? Então, esse é um dos grandes projetos, assim. certo. E o outro, tem mais dois outros que estão relacionados à pesquisa. Vai ter esse livro de funk, vai ser lançado ano que vem. E tem a minha tese, que eu estou terminando agora, ano que vem também. Devo lançar, pretendo transformar em livro, né? Uhum. E lançar em 2021, eu acho. O 2021. livro, você vai lançar o livro? É o livro, Ah. não, outro livro, o livro da tese, no caso. Sim, Entendeu? já tem um título? A capoeira nos 50, 60, você falou? Que você tá... Não, não tem. Na verdade, tem um título provisório, né? Mas, assim, para o livro vai ser outro título. Certo. Vai ser outro título, não tem nada certo, um título certo ainda. Certo. Então, essas são as ideias que eu tenho agora nos próximos. Também vou voltar para São Luís, né? Eu gosto muito de São Luís, cara. Eu já vai fazer 3 anos ano que vem, no em março eu saí de lá, né? Passei Certo. 2 no Rio, tô agora aqui. Então, vou voltar para lá. Eu gosto de lá de São Luís. Aí, Poxa, legal. aí de lá eu vou me organizar. Não sei se eu vou ficar lá em São Luís, se eu vou para outro lugar e tudo mais. Certo. Vai depender muito de, não sei, né? Mas, assim, de concreto, o que eu tenho mesmo para fazer é esse filme que a gente vai fazer Uhum. e o lance dos livros. Legal. Pô, vou fazer tudo possível para fazer acontecer da melhor forma possível. E, nossa, eu já estou ansioso para chegar lá e Tu realizar acha esse que, projeto. tu acha que rola tu acha que rola essa roda na feira, dá para fazer? Tipo assim, na verdade, a gente não precisa levar uma multidão da capoeira, assim, 10, 15 pessoas. Se a gente conseguisse levar uma pessoa para tocar um berimbau, uma para tocar um pandeiro, umas duas para jogar, no mínimo, já seria um Sim. lance. Agora, É, se a gente conseguisse levar mais gente, seria melhor. Mas se a gente fosse com 5 pessoas, eu não vou poder participar, porque eu vou estar filmando, sim. né? Mas se a gente conseguisse umas 5 pessoas, aí tu acha que seria seguro fazer lá? E se dá, que dá para fazer lá, tu acha? É. Eu acho que sim. Eu acho que a gente vai ter.
É só escolher bem um espaço, mas acho que dá para rolar sim. E lance de filmar, tu acha que os caras vão proibir filmar ou não pode filmar, ou coisa parecida? Pô, hum, é que eu teve uma geração de alunos que eu dei aula lá perto de lá, nas comunidades. E assim, quando eu andava lá, as pessoas, vou capoeira tal, tal. E então teve pessoas que me conheceram, assim, Aham, e reconheceram também. Isso já é uma boa, que eles já sabem sim. o que está acontecendo. E tem até tem um, eu tenho uns alunos, ex-alunos, que os pais deles trabalham lá e vendem lá. Uhum. E não é que eles são donos, os donos do lugar, que isso também já existe. Assim, tem pessoas que tomam conta desse lugar. Sim, sim. E lá em Downtown é assim, né? Que tem cada comunidade tem um dono, ele chama. Sim, Cara, dom, né? sei lá. E acho que não vai ter problema não. É só achar um espaço é, e, e achar e, e o que eu pensava fazer é também aproveitar os alunos, né? Até os meninos que temos que conhecem bem lá É, e chamar os meninos também, né? Ir junto com criança, adulto, criança junto e é, mostrar. E seria bom. já teve momentos lá naquele parque que é perto da feira lá. E aí a reação é cada reação que tem lá. Tem uns que ficam, que é isso? O branco está ensinando os negros se lutaram um contra o outro, tá? E daí já vem a reação dos outros, que é isso? Mas tá vendo? Eles estão jogando, estão rindo e tudo, tá tudo bem, mas tá todo mundo junto. Aí já tem uma discussão aí de lado. Aí Pô, tem, seria massa, cara. pô, aí teve no meio de downtown, assim, pessoas bem humildes e tudo. Teve pessoas que sem a gente passar alguma coisa, que eu nem pensava nisso, tentando de dar um tostão assim, tá, pega aí, caramba, que isso? Não, vamos comprar uma água aí para os meninos. E tem Uhum. outros que ficam do zoião e outros assim que, pô, é cada reação que tem lá. Eu acho que é isso mesmo que você que Pô, você seria está muito procurando. legal se a gente conseguisse. Cara, os caras são engraçados, meu. Eu andando lá, assim, nas comunidades com o berimbau na mão, os caras olhando para mim assim, falando, Ei, Jesus, Jesus, que tem o cabelo, assim, e eles acharam que Jesus é o cara alto, branco, assim, com o cabelo longo. Aí o outro já chamou, Moses, 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 que tem um pedaço de pau Um assim, que era cajado. berimbau. Cara, Porra. Jesus branco, tá aí de novo, tudo bem. Aí é sorrindo, né? É cada coisa. E acho que a gente vai ter umas experiências bem únicas, assim, naquele ambiente. Seria bom, seria massa. Pô, você queria deixar tipo, é, será um contato, ou então você tem um site, você tem se alguém queria entrar em contato com você, ou conhecer seu trabalho melhor, tipo, os vídeos, eles estão online, né? Não, Tipo, de repente as pessoas estão interessadas em assistir o vídeo. Se quiser certo. deixar um contato, seria legal também. Beleza. A gente tem um canal que é um Facebook que é coletivo, né? Uhum. Várias pessoas acessam e publicam lá. Eu também publico lá. O nome é Coletivo Volta do Mundo. Uhum. Aí, Coletivo Volta do Mundo no Facebook. Aí lá tem os filmes e as coisas que a gente faz, tem por lá, nesse coletivo. Coletivo Volta do Mundo, acho que é com K, parece. Acho que sim. Eu já assisti lá. Então é só ir lá no Facebook e procurar Coletivo Volta do Mundo. É, Daí o pessoal vai poder entrar em contato com você e assistir os filmes e ver seu trabalho também, né? né? Legal. Pô, muito obrigado. Estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de falar com você. Muito obrigado por ficar esse tempo todo e compartilhar. É uma grande honra, né, que você falou ao começo que você realmente não gosta de entrevista e tudo. E foi não, eu me si- eu me sinto assim falando com um amigo. Então, não sei, essa coisa de entrevista. É uma conversa entre amigos e agradeço muito do coração mesmo. E, bom, já espero que, se Deus quiser, a gente vai se encontrar daqui a pouco e realizar um trabalho bonito lá na Jamaica junto. E só para frente a partir de agora. Travou. Valeu. Muito obrigado. Beleza, deu uma travada aqui. Pô, Simpson, valeu, cara. Eu que agradeço aí a oportunidade.
E foi bastante legal. Na verdade, um bate-papo mesmo, né, entre amigos e tal. Sim. E a gente vai se encontrar na Jamaica e vamos fazer uma parada massa. E depois colocar para para todo mundo assistir. É. Fazer um lance capoeira, Alemanha, Jamaica, Brasil, São Luís, reggae. Porra, Vai ser muito massa. porra. Vai ser bem legal.